O que é e o que é? O Racionais faz algum trabalho social? Clara e salgada. Esse é o trabalho social. Cabe em um olho e pesa 1 tonelada. A música que entra na Tem mente. sabor de mar. Fala galera, bem-vindos a mais um Na Cena. Eu sou Gui Ferraro e hoje iremos falar sobre Racionais, das ruas de São Paulo para o mundo, o documentário na Netflix. Então você já sabe, vem comigo. Documentário do Racionais. Quando eu vi a primeira vez que ia ser lançado um documentário sobre toda a trajetória do grupo de rap, eu fiquei um pouco triste. Fiquei um pouco chateado, para falar a verdade para vocês. Eu preciso confessar isso aqui. Não porque eu não queria o documentário, mas porque eu queria algo mais. Porque eu acho que tem um potencial a mais para ser explorado sobre esse incrível grupo de rap. Eu tenho assistido na Star Plus, e o link está aqui, a série sobre a outra banda, né? O outro grupo de rap chamado Wu-Tang Clan, um dos maiores grupos de rap americanos e de todos os tempos, assim como os Racionais. E nessa série do Wu-Tang Clan, eles contam a história do grupo de maneira ficcional, baseada nos fatos verídicos da banda, baseada na história do Bob, que é o personagem principal da série e é um dos líderes da banda. E eu esperava que algum streaming fosse fazer exatamente isso com Racionais. Eu esperava que algum streaming pegasse o grupo e fizesse uma minissérie ou uma série contando toda a sua história de maneira ficcional, baseada nos fatos reais da banda, né? Desde o começo, né, o Mano Brown ali nas favelas, começando uma amizade com o Blue, né? O KLJ começando uma amizade com o Ed Rock, né? E passando por vários momentos. Porém, infelizmente isso não aconteceu. E a gente ganhou esse documentário da Juliana Vicente. O documentário vai relembrar, né, toda a história do grupo dos Racionais, ali da formação deles, da junção deles dos anos 70 para os anos 80, especialmente nos anos 80, quando eles começam a formar um grupo e vão entrando nos anos 90 e passando pelo seu auge até final dos anos 90, começo dos anos 2000. O grupo dos Racionais, a gente sabe que é um dos mais influentes grupos de rap brasileiros de todos os tempos, né? Um dos mais influentes da América Latina, a gente sabe disso. Não é nenhuma informação absurda e nenhuma informação que vocês não saibam, tá? Além de contar a história dos membros do grupo, né? O Mano Brown, o Ice Blue, KLJ e o Ed Rock, né? A história vai fazendo um pequeno retrato social sobre os negros e a sociedade paulistana, especialmente dos anos 70 para os anos 80. Toda a história do grupo, né, que é narrada pelos próprios membros, ela é fortalecida com imagens de arquivo, né? Tanto imagens desses momentos, né, desses períodos e acontecimentos, né, sociais de São Paulo, do Brasil, tanto quanto as imagens de arquivos de shows e momentos da banda, né? E assim, a pesquisa de imagem, né, a montagem estão juntas assim com uma força muito grande, muito incrível, porque eles conseguiram imagens únicas, muito bonitas, muito boas, e conseguiram casar isso diretamente com a história da banda e com a narrativa que eles pensaram e traçaram, né? A banda, né, o grupo sempre teve, explorava em suas letras, né, criticar a polícia brasileira, a sociedade brasileira, contra o racismo, contra a opressão dos negros, a violência que os negros sofriam, né? E tudo isso é brilhantemente composto com as imagens que eles conseguiram resgatar e encaixar direto na sua narrativa, com os depoimentos e com as músicas que eles colocam também. Além de outras
outras imagens de cultura e de momentos históricos e fortalecimento, né, da história negra mundial, né, e a história negra do Brasil também. Os Racionais não sabiam o poder que eles tinham e o poder que eles iam ter, né, com suas letras, né, com suas ideias, né, e o quão forte aquilo iria se tornar. E isso é mostrado muito no documentário. Toda a transição do grupo de ser só um grupo de rap, né, para ser mais do que um grupo, né, é quase um manifesto social dos negros, né, e da música popular brasileira, da música cultural brasileira, né, de uma música de negro para os negros, né, o que é muito interessante também, porque a partir dos Racionais, né, o rap foi fortalecido e foi ganhando não só espaço, mas um respeito, né, e um louvor que não existia, né. Existiam outros rappers, né, que vieram antes dos Racionais, mas dos Racionais em diante tudo foi sendo aberto e modificado, né. Os Racionais mostraram uma força de diálogo com o público, com os negros, especialmente, né, com os pobres também, e mostrando uma representatividade que ainda não existia nesse movimento, né, nesse lado no Brasil, né, e na música brasileira, especialmente no rap, tá? Então, assim, eles conseguiram mostrar que eles eram mais do que um grupo, né? Eles mostraram essa força, essa essência, né? E fizeram, de certa forma, né, os negros se acordarem para muitas coisas, inclusive os próprios Racionais, né? Porque eles mesmos não dizem no documentário que eles não tinham ideia da força que eles tinham e do que eles estavam falando com as palavras que eles estavam falando. Eles sabiam o que eles queriam, eles não sabiam o que eles queriam, mas eles sabiam o que eles não queriam, né? Então, depois eles foram atrás de entender a cultura, né, Malcolm X e outros negros que lutavam pelos negros, né, Muhammad Ali, entre outras cabeças pensantes da cultura do poder negro, né? Então, assim, isso é muito enfatizado e mostrado de uma maneira bem interessante com as músicas no documentário, né, com a trajetória da banda, com os problemas que a banda passaram, né, e com também as imagens que vai montando com os conflitos sociais que os negros passam durante toda a sua trajetória. E isso foi, né, uma força do gueto e uma força de resistência que foi construída pela banda lá no começo dos anos 80 e sendo estabelecida nos anos 90. E o filme conta de maneira bem interessante essa trajetória. O grupo passou por momentos complicados, muitas indas e vindas, né? E assim, isso fez com que eles, liderados pelo Mano Brown, tivessem alguns momentos de ter que se refazer, se relevantar, para poder encontrar de novo o seu caminho. Como o Mano Brown diz ali no final dos anos 90, começo dos anos 2000, eles tiveram que ter uma parada muito grande, porque as coisas estavam saindo muito errado, mas enfim, eles se reencontraram no começo dos anos 2000 e se estabeleceram como essa resistência. O ponto fraco do documentário para mim é que, assim, ele é muito, né, narrado pelos próprios membros da banda, né, dando os depoimentos, contando sobre eles, e a gente vê algumas imagens de arquivos e tal, o que é muito legal. Mas eu acho que faltou mostrar um pouco mais o poder cultural da banda, sabe? Faltou ter mais depoimentos de críticos musicais, outros artistas, pessoas que foram influenciadas, pessoas comuns, e que a música teve o poder de fazer essas pessoas saírem do lugar comum, né? O próprio também o rap Dexter é uma pessoa importante no documentário, importante na música,
foi muito influenciado pelo próprio Racionais, mas assim, eu acho que faltou historiadores musicais darem depoimentos, pessoas também com outro tipo de relevância, né? Então, o documentário, ele é muito bom, ele é um ótimo documentário, tem momentos muito interessantes, né? É interessante entender a força desse grupo, a importância que ele tem no Brasil, né? E também a ênfase que ele dá para o seu público. Isso também é muito relevante. Eles sabem para quem eles estão falando e com quem eles querem falar. E às vezes muitos grupos ou bandas não sabem. E isso também acaba atrapalhando alguns grupos e bandas. Então, assim, o documentário eu gostei bastante, mas tem esse porém. Tem esse porém, vale a pena você estar assistindo. Está disponível na Netflix. Eu acho que ainda assim pode abrir espaço para a série ficcional que eu gostaria, porque não houve uma abordagem tão grande assim no começo da história deles. Algumas coisas ficaram bem abertas, então eu acho que teria bastante público para ter uma série ficcional do Racionais. Essa é a dica que eu dou para a Netflix. Se precisarem de ajuda, estou disponível para escrevê-la, tá bom? Então é isso, um grande abraço e espero que vocês gostem desse vídeo. Conta para mim o que vocês acharam do documentário dos Racionais. Se vocês gostam de Racionais, eu adoro. Conta para mim qual a sua música favorita. A minha é a música Eu Tô Ouvindo Alguém Me Chamar, que essa música é basicamente um filme e é incrível. Um grande abraço e até logo.